Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre fator de risco sedentarismo. Você ainda lembra das aulas de história ou de ciências no colégio? Já ouviu falar nos termos nômades e sedentários? Pois é, o termo sedentarismo mudou um pouco o seu significado, mas ainda guarda o significado principal. Nômades era o nome dado às pessoas, um conjunto de pessoas, um povo que vivia se mudando de um lugar para o outro ao longo de sua existência, ou seja, eles se mexiam, enquanto sedentários eram os povos que permaneciam no mesmo lugar ao longo de toda a sua vida, ou seja, ficavam parados. O termo sedentarismo de hoje se refere ao nosso hábito como indivíduo ou ainda como sociedade de ficarmos no mesmo lugar, mas esse mesmo lugar significa literalmente parado no mesmo lugar. O sedentarismo é um fator de risco para várias doenças físicas e também psicológicas, e ele se caracteriza pela ausência ou insuficiência de atividade física. Atividade física que pode ser realizada através do trabalho, como no caso de um pedreiro, ou ainda enquanto vamos ou voltamos do trabalho, se eu vou de bicicleta ou a pé. Somente na impossibilidade de realização de atividades físicas, como nos exemplos anteriores, é que nós precisamos e devemos recorrer à prática esportiva ou ainda uma academia. Ou seja, precisamos e devemos ministrar doses diárias de atividade física. Doses que precisam ser planejadas, controladas e ministradas com disciplina. O que está em jogo é nada mais, nada menos do que a nossa própria vida, nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, nossa saúde. Fazendo um trocadilho, tendo saúde, do resto a gente corre atrás. Entre os agravos ou doenças mais comumente relacionadas ao sedentarismo, nós temos a obesidade. Não devemos, é claro, pensar apenas nessa, mas sempre no conjunto. Dessa relação da obesidade com o sedentarismo, nós temos alguns possíveis resultados, como, por exemplo, hipertensão arterial, aumento do colesterol ruim, diabetes e doenças cardiovasculares. Ainda fazem parte desta lista, falando em aspectos psicológicos agora, a depressão, transtornos de ansiedade e o estresse crônico. O problema está longe de ser ficar muito tempo parado apenas no trabalho. O problema, na verdade, é ficar muito tempo parado de forma geral. Uma marca registrada do sedentarismo moderno é o trabalho sentado, mas esse se limita apenas ao trabalho. Lembre-se, porém, que a gente fica muito mais tempo fora do trabalho. Contudo, continuamos sentados. Pode ser no ônibus, pode ser no carro, pode até ser na moto e finalmente em casa, largados no sofá. É esse excesso de muito sentado que acaba sendo um fator de risco para várias doenças físicas e psicológicas. É a falta de movimento, a falta de atividade física, até mesmo para quem trabalha em pé no balcão de uma padaria, por exemplo. Manter o movimento é preciso, ele é um requisito da própria natureza, da nossa evolução. Para quem trabalha com atividades pesadas, como no caso da construção civil, ou ainda é um mecânico, o próprio trabalho já contribui para isso. É bom lembrar, porém, que a atividade física também tem um aspecto de relaxamento, que é certamente necessário também para essas profissões. Contudo, a maior exigência de atividade física recai sobre os trabalhos parados. Não importa se é em pé, não importa se é sentado, como no trabalho em computador ou ainda no comércio. Trabalhar em um computador ou ainda outras atividades, outros trabalhos do tipo estacionários, pode ser considerado o sonho de muita gente, ainda mais quando esse trabalho é realizado na sombra e com ar-condicionado. Contudo, do ponto de vista físico, da saúde, do movimento, da nossa própria natureza, o nosso corpo foi feito para o movimento e não para ficar parado. Parado até o carro na garagem estraga. Se o nosso objetivo é viver bem, viver bastante e aproveitar ao máximo a nossa vida, nós precisamos dar condições para o nosso corpo fazer isso. Só depende da gente.
Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.